Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre bioquímica, tá? Ei, agora a gente vai falar um pouquinho sobre sal mineral. Mas não é qualquer sal não, tá? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as funções biológicas, olhe pra cá, do magnésio. Veja, eu vou resolver todos os seus problemas quanto a essa questão. Eu não tenho dúvida. Depois dessa aula, função do magnésio não vai ser mais seu problema. Agora veja, olha aqui pro quadro. Não tem nada. Veja, no quadro não tem nada. Sabe por quê? Aqui não é leitura de quadro. Aqui não é leitura de slide. Aqui é aula. Então você tem que esperar eu montar tudo aqui durante a aula. Eu sei que você tem uma mão muito nervosa para copiar. Eu sei que você quer copiar tudo no seu caderno, quer copiar tudo no seu resumo. Eu sei que você quer fazer aquela coisa bonitinha. Mas olha, você vai ter que segurar um pouquinho e olhar só pra mim por enquanto. Porque primeiro eu sou mais bonito que seu caderno. É muito melhor olhar pra mim. Mas é muito melhor olhar pra mim do que olhar pro seu caderno. Eu sou muito mais bonito que ele. E segundo, ei, quando você olha primeiro pra mim, você aprende mais rápido. Quando você aprende mais rápido, você copia mais rápido. E eu juro que no final, eu saio da frente, tu tira um print, tu para, tu pausa, aí tu copia do jeito que tu quiser. Agora deixa eu terminar a esquematização toda, porque fica melhor pra você. Tranquilo? Ó, acordo fechado? Vamos embora? Então, olha, quando a gente trabalha com magnésio, quando a gente cita o magnésio, vocês vão pegar por aí esse magnésio com essa simbologia Mg. Esse magnésio é um sal mineral que até trabalha muito, tá? A gente pode arrumar muitas funções pro magnésio. E a primeira, vamos começar logo com as plantas. Lembrem que esse cara aqui, eu queria que vocês colocassem que o magnésio, olha, ele participa, ó, da formação, e deixa eu deixar bonitinho aqui, da formação, ó, participa da formação da clorofila. Falando das plantas, falando das algas, da clorofila. Ó, da clorofila. E para quem não lembra, a clorofila nada mais é do que o pigmento. Olhe, o pigmento, para deixar tudo bonitinho, verde. O pigmento verde, olhe para cá, fotossintetizante. Fotossintetizante é o principal pigmento fotossintetizante, ei, das algas e plantas. E se você não lembra, o papel da clorofila não é só dar a cor verde não, tá? Lembrem que a clorofila, ela vai ser responsável, ei, pela absorção de luz. É ela que é responsável pela absorção da luz, da energia luminosa, que eu vou usar para começar a fotossíntese, que eu vou usar para realizar a fase clara ou fase fotoquímica da fotossíntese, que é a primeira fase da fotossíntese. E um detalhe, se não tiver essa fase com a luz, não tem a fase escura ou fase química. Entenderam a importância disso aqui? Então, olhe, o magnésio, se não tiver magnésio, não tem clorofila. Se não tem clorofila, além de você não ter a coloração verde, você não tem fotossíntese.
Ah, André, então por isso que eu estava fazendo uma questão e eles colocaram lá que o magnésio participava da fotossíntese e eu tinha que colocar que é verdadeiro. Claro, monstro. Indiretamente. É aquela coisa que eu tô tirando, eu tô tentando tirar nas minhas aulas essa coisa do decoreba. Você tem que tirar esse decoreba da biologia, você tem que entender o negócio, é um efeito dominó para poder resolver situações, problemas que estão cobrando por aí. Então, quando eu digo que o magnésio ele participa da clorofila, ele participa. Ou desculpe, quando eu digo que o magnésio ele participa da fotossíntese, ele participa. Se não tiver magnésio, não tem clorofila. Se não tiver clorofila, não tem fotossíntese. Eu podia muito bem colocar aqui no quadro, participa da fotossíntese. E vocês iam ter que se virar. Tem que entender. É o que uma prova pode fazer. Você pode pegar numa prova, não está dizendo lá, o magnésio forma a clorofila. Não, o magnésio participa da fotossíntese. Você vai ter que dar conta. E essas coisas você só aprende aqui com o Tubarão. Só eu que faço você pensar aqui. Aqui não é lugar de decorar, aqui é lugar de aprender. Se você quiser decorar, em outro canal. Se você quiser ler quadro, em outro canal. Slidezinho pronto só para ler, em outro canal. Aqui eu lhe ensino a pensar. É por isso que a gente é diferente, tá? Essa é a primeira função. Segunda função, olhe, lembre que o danado do magnésio, eu preciso que vocês tomem cuidado com esse cara também, ó. Coloque aí que ele participa. Olhe, ele participa da síntese, olhe, de proteínas. Ele participa da síntese de proteínas e de ácidos nucleicos. E de ácidos nucleicos. Participa da síntese de proteínas e ácido nucleico. Aí vamos por parte, que eu sei que você gosta, que eu destrinche tudo. E aqui eu mastigo tudo. Toda vez na biologia que você pega essa palavra síntese, ó, síntese significa formação, tá? Então você vai dizer, que o danado do magnésio, ele participa da formação das proteínas. Tu sabe como? Algum lugar alguém já te disse isso? Não, né? Tu só vê aqui. E assim, se você já assistiu todas as minhas aulas de bioquímica, se você já assistiu todas as minhas aulas de genética molecular, então você viu a minha aula de tradução proteica, de síntese proteica. Se você não assistiu, eu já vou te adiantando. Quando você vai ver o processo da produção de proteínas, você sabe que para produzir uma proteína eu preciso de uma organela. Qual é a organela que produz proteína? Fala aí que eu escuto aqui. Qual é a organela? Qual é? Isso, os ribossomos. Lembrem que os ribossomos são as organelas que participam da formação das proteínas. Participam do processo de síntese proteica. O problema é que muitos esquecem que, olhe, um danado de um ribossomo, que é a organela que faz isso, ele é formado por dois pedaços, por duas partes. Cada parte é chamada de subunidade. Cada parte é chamada de subunidade. É como se o ribossomo fosse um brinquedo de duas partes, uma parte maior e uma parte menor. Para você começar a brincar com esse brinquedo, para o corpo começar a usar esse brinquedo, ele tem que montar essas partes. Vai ter que juntar essas subunidades. E olhe, o magnésio é a cola. O magnésio é a cola que vai juntar as duas partes do ribossomo, as duas subunidades do ribossomo. Aí quando você junta, ele fica pronto. Ele pode ser usado. Então, olhe, quando eu digo que participa da formação de proteínas, olhe para cá. É porque aqui você vai dizer, ó, que ele é responsável pela junção, olhe, das subunidades dos ribossomos. Dos ribossomos. Só para você lembrar, essa coisa de subunidade dos ribossomos, ó, é aquilo, é um pedaço maior, junto com um pedaço menor. A junção desses dois pedaços aqui, para formar essa estrutura, a cola é o magnésio. Então vê se não é um efeito dominó. Se eu não tiver magnésio, as subunidades não colam. Se as subunidades não colarem, eu não tenho formação de proteína. Aí você pode dizer assim, Andrei, vai formar todo tipo de proteína? Vai formar um monte de proteína. Ah, dá exemplo. Olha, proteínas que vão ser formadas. Veja, aqui, presta atenção, eu vou ter hormônios como a insulina.
A insulina. A insulina tem essa participação. Ah, Andrei, dá outro exemplo. Ei, proteínas de defesa, os anticorpos. Lembre que os anticorpos, olhe, cuidado, são as imunoglobulinas. Olhe, são as imunoglobulinas. São as imunoglobulinas. Também são proteínas. É por isso que vocês pegam por aí dizendo que, por exemplo, o magnésio participa da formação da insulina. Participa, a insulina é a proteína. O magnésio participa da formação de imunoglobulinas de anticorpo. O magnésio participa. Cuidado com isso. Tem isso aqui. Aí você pode dizer assim, tá, mas tu colocou que o magnésio também participa da formação dos ácidos nucleicos. Participa. Tu lembra o que são ácidos nucleicos? Não. É o material genético. Olha pra cá. É o DNA e o RNA. Tanto na formação do DNA como na formação do RNA, eu vou precisar do magnésio. Aí tu pode dizer assim, ah, mas eu vou precisar do magnésio como aí? Que eu estudei isso e não encontrei. Olhe, lembre, preste atenção, que o magnésio no nosso corpo, ele é usado como cofator. Ei, o magnésio no nosso corpo, ele é usado como cofator. Tu lembra o que é cofator? Se tu assistiu minha aula de enzima aqui, tu lembra o que é cofator? Não? Tu não lembra a parte de ativação enzimática, não? Então deixa eu te contar. Tem algumas enzimas no corpo da gente que, para elas trabalharem, elas precisam ser ativadas. Porque quando elas são produzidas, elas estão paradas, assim, parada. Aí alguém tem que chegar e fazer, ei, trabalha aí. Bora, bora, bora. Vamos começar a trabalhar? Tem alguém que tem que botar a enzima para trabalhar. E quando essa enzima que está parada, ela é colocada para trabalhar, quem coloca ela para trabalhar é um ativador enzimático. Se a enzima parada for chamada de apoenzima e o ativador enzimático for de natureza inorgânica, inorgânica, como o sal mineral é, tu vai dizer que toda vez que esse sal mineral, como ele é inorgânico, quando ele coloca uma apoenzima para trabalhar, ele vai funcionar como um cofator. Então você não pode mais esquecer, porque você que assiste todas as minhas aulas aqui, você já tem que estar sabendo, o cofator nada mais é do que um ativador, enzimático, um ativador enzimático inorgânico, porque ele é um sal mineral. Ele é um ativador enzimático inorgânico. Ele coloca enzimas para trabalhar, e tenha certeza, tá? Ele vai colocar enzimas para trabalhar num monte de coisa. Por exemplo, eu não disse que o magnésio participa da formação dos ácidos nucleicos, então pode ter certeza que esse cara, olha para cá, ele vai ser cofator, olhe, da síntese de DNA e RNA. Para você formar o DNA, você faz uma replicação de DNA. A principal enzima é a DNA polimerase. A DNA polimerase precisa do cofator magnésio. Para você formar o RNA, o nome do processo é transcrição de RNA. Para você fazer essa transcrição, você vai precisar de uma enzima chamada RNA polimerase. RNA polimerase. Aí sabe o que é que vai acontecer? A RNA polimerase vai ter o magnésio como cofator. Toma, alguém já te disse isso? Não, né? Ninguém nunca te disse isso, não? Eu tô dizendo. Cuidado, tá? As enzimas que participam da formação do DNA e as enzimas que participam da formação do RNA usam o magnésio como cofator. Quer outro exemplo? Enzimas, olhe, que participam da recepção da insulina nas células. Da insulina nas células. Tá ligado que insulina é um hormônio, né? Que vai tirar a glicose do sangue e levar para as células, beleza? Para essa insulina chegar nas células, você vai ter enzimas na membrana que vão receber, que vão reconhecer a insulina para que ela entre.
Quando eu digo recepção, pelo amor de Deus, tá? Na fisiologia a gente chama isso de reconhecimento. Então, olhe, enzimas, prestem atenção. Enzimas que ficam na membrana das células, responsáveis em reconhecer a insulina para deixar a glicose entrar na célula, vai usar o magnésio como cofator. Sabe um exemplo? Ei, eu nunca vi. Sabe um exemplo? A tirosina quinase. A tirosina quinase, que é uma enzima que trabalha como receptor de insulina na membrana das células, ei, precisa do magnésio como cofator. Toma mais essa aí. Toma nos peitos essa aí, essa informação aí. Ninguém te disse isso não, né? Eu tô te dizendo. Sabe o que a gente vai trabalhar também? Cuidado que eu tenho um monte de enzimas que o magnésio trabalha como cofator na contração muscular. Na contração muscular. Cuidado com isso, tá? Oxe, na contração muscular eu vou usar magnésio? Não é só na contração, não. É por isso que eu já vou colocar aqui, ó. Ei! Ele vai participar, olha, ele auxilia o magnésio a contração. Olha, a contração e o relaxamento. Ei! E o relaxamento dos músculos. Aí alguém pode perguntar assim, oxe, e como é que o magnésio vai participar disso? Como cofator de enzimas que trabalham na contração e no relaxamento. Aí tu quer um efeito dominó sobre isso aí? Olha pra cá. Quando eu digo que o magnésio ajuda os músculos contraírem e os músculos relaxarem, é por isso que vocês podem encontrar em algumas situações problemas por aí, que o danado do magnésio, olhe, ele auxilia no equilíbrio, no equilíbrio do ritmo cardíaco. No ritmo cardíaco. Oxe, no trabalho do coração é? Claro! O coração é um músculo. O coração é um músculo. O coração passa todo o tempo. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Contração, relaxamento, contração, relaxamento. Sístole, diástole, contrai, sístole, relaxa, diástole. Veja, se o coração é um músculo, e um músculo que passa todo o tempo contraindo e relaxando, pra gente poder estar aqui conversando, se eu tenho contração, eu preciso das enzimas. Se eu preciso das enzimas, eu preciso do magnésio como cofator. Tá ligado como eu tô destravando as coisas da tua cabeça? Tá vendo que eu digo que eu sou diferente? Eu duvido tu encontrar um professor desse aqui. Eu duvido. É por isso que eu digo, eu sou foda mesmo. Eu sou. Desculpa a palavra, viu? Mas eu sou. Sou diferente dos iguais. E sabe qual é o outro exemplo? Sabe uma coisa que muita gente esquece? Eu garanto que você já escutou por aí, mas você não associou. Lembre que o magnésio, olhe pra cá, ele também vai trabalhar na ativação da vitamina D, que é aquela vitamina que a gente chama de calciferol. Ou seja, o magnésio ajuda o corpo a ativar a vitamina D, a colocar a vitamina D para trabalhar. Aí tu pode dizer assim, tá? E qual é a importância disso? Sabe qual é a importância disso? Olha para mim. A importância disso aqui, é a absorção, de cálcio nos ossos. É por isso que vocês marcam por aí, dizendo que o danado do magnésio ajuda na absorção de cálcio nos ossos, no processo de calcificação, deixando o osso, rígido. Ele ativa a vitamina D, que é a vitamina D que ajuda nesse metabolismo. É por isso que a gente tem que tomar banho de sol. É por isso que os bebês tomam banho de sol. É por isso que os vovôs e as vovós têm que tomar um mínimo de banho de sol para ajudar na síntese de vitamina D. Porque a vitamina D é a vitamina que auxilia no trabalho da calcificação dos ossos.
É por isso que quando vem aquela expressão que você vai pra praia, você vai dizer assim, vou renovar minha vitamina D. É isso. Você tem que produzir vitamina D por causa dos ossos. E quem ajuda a ativar essa vitamina D é o magnésio. Se o magnésio ajuda na ativação da vitamina D, então o que é que vai acontecer? Indiretamente ele está ajudando na calcificação dos ossos. Por isso que vocês pegam isso. Por isso que vocês pegam isso. E sabe uma coisa? Ele não ajuda a produzir anticorpo. Ele não ajuda a produzir anticorpo. Então você pode colocar aí. Que ele também vai ajudar, na ativação, ativação das células de defesa. Das células de defesa. Nas células de defesa. Ele ajuda a ativar as células de defesa. Que não são as proteínas de defesa, são as células, por exemplo, os glóbulos brancos. Cuidado com isso, tá? Então, olhe, qualquer questão de magnésio que vocês pegarem por aí, podem ter certeza, tá? A resposta tá aqui dentro. A resposta tá nessa aula de hoje. Tu gostou? Já sei, sai da frente, tubarão. Tá, vou sair da frente, tira um print. Eu tenho certeza que tu nunca viu uma aula dessa. Tira um print, copia tudo. Deixa tudo bonitinho. Agora é a hora de tentar deixar o caderno mais bonito que eu. Tá? Beleza? Fechou? Valeu! Então com isso agora a gente fecha mais uma aula de bioquímica. A gente fecha mais uma aula sobre os sais minerais. Agora sim, tu gostou? Eu te ajudei? Então me ajuda aí. Primeiro segundo pra tu me ajudar. Se inscreve no Cardume. Se inscreve aí no canal. Entra no Cardume, se inscreve aí. Hoje eu sou inscrito, acabei de me inscrever. Ótimo. Segunda ajuda, deixa um like. A gente pensa que é uma besteira, né? Um segundo tu clicar no like. Mas é importantíssimo o like. Porque ele ajuda muito a impulsionar essa aula para mais pessoas assistirem. Deixa um like. Terceira ajuda, sabe qual é? Se quiser, deixa um comentário aqui. Comentário também ajuda muito a engajar o vídeo, tá? Deixa um comentário aqui dando moral, eu quero escutar. Eu quero te conhecer. Deixa um comentário aqui. Eu quero ver quem tá me assistindo. Deixa um comentário aqui. Tranquilo? E assim, a quarta e a ajuda mais importante. Você conhece muita gente que eu não conheço. Você faz parte de um monte de grupos que eu não estou. Então sabe o que é que vai acontecer? Tu vai me ajudar 30 segundos no teu dia. Tu vai pegar o link dessa aula ou o link desse canal e vai sair soltando em todos os grupos que você faz parte. Grupo de colégio, de professor, de aluno, de namoro, de jogo, de resenha, de qualquer coisa. Coloca esse canal para todo mundo. Sempre tem alguém que eu não conheço. Sempre tem alguém que não conhece o tubarão e sempre tem alguém que precisa também do tubarão. E assim, quanto mais gente entra aqui nesse canal, quanto mais gente entra nesse Cardume, esse projeto fica mais forte. E esse projeto ficando mais forte, eu consigo gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. Então assim, ei, menino, menina, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume nas próximas aulas do tubarão. Então, beijo do tubarão, viu? Valeu!